Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio, a mais um programa aqui do Papo de Engenheiro. Lembrando que esse programa ele passa nas redes sociais nossa, então deixa o like aí se você está nas redes sociais, curte aí, já começa a se inscrever no canal, acompanhar as notificações aí para não perder nenhum episódio. Esse programa também passa no canal 4, aqui na região aqui de Marília, e também lá pro pessoal da engenharia, lá pro pessoal da Associação dos Engenheiros aqui da nossa regional. Então, tô aqui com mais um convidado especial, algo que me pediram muito já até hoje, me pediram várias vezes, eu comentei com ele, falei, cara, não acredito que você trabalha com isso. Você é muito bem-vindo pro podcast, que já pediram isso pra nós aqui, que é a parte de games. Eu tô aqui com o professor Fábio Murakami. Tudo bem, professor Fábio? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, né? Foi super assim, natural, né? A partir de uma conversa a gente foi descobrindo. Porque a gente chega meio com aquela cara de tecnologia da informação, mas é muito amplo, né? Mas realmente eu agradeço, muito bom mesmo. Realmente uma área muito ampla, né? É, com certeza. É tipo uma medicina, né? Cada especialidade e às vezes as especialidades se conversam muito ou não tanto, né? É. Mas está tudo ali envolvido. E vai anos para você, muitos anos para você se aprofundar mesmo, desenvolver realmente naquela área, né? Com certeza. A gente sempre brinca que não tem engenheiro de computação, quase, é uma coisa rara, né? Tanto que para o nosso estágio a gente aceita a assinatura de qualquer profissional que seja de área paralela, né? Sim. Então fala um pouco pra gente da sua formação, o que você estudou, o que você está fazendo hoje, como que é. Então, Efraim, olha, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, mas assim, cara, a análise e desenvolvimento de sistemas veio para mim no momento, não vou dizer naquele perfil de 18 anos que presta vestibular, porque eu iniciei um curso de administração, né? Sempre tive contato com a publicidade e propaganda, né? E assim, quando eu entrei na análise e desenvolvimento de sistemas, eu sempre tive uma queda por jogos. Jogos era algo que me atraía. E também não era algo tão popular para a época, quando eu fiz a faculdade. Uhum. E era até engraçado ver o pessoal conversando comigo, né, nos corredores, porque o pessoal fala assim, e o que você vai fazer quando terminar a faculdade? Vamos montar uma empresa de sistemas e tal. Eu olhava assim, mas aquilo lá parecia tão distante. E eu falava assim, eu não sei... Eu fiquei pensando, eu queria alguma coisa assim que mexesse com gráfico, mas também tivesse um pouco de programação. Aí eu falava, vou mexer com jogos. Como o home office na época não era tão difundido, o pessoal falou, mas você vai ter que viajar, você vai ter que ir para outro lugar, você vai trabalhar onde com isso, né? Eu falei assim, eu vou... Aí no final o TCC acabou sendo 2 fases de um jogo FPS que eu fiz. Que legal! Até a banca eu levei lá para jogar, coloquei a engine para rodar, né? Eu até tive muitos problemas no meu TCC, né? Porque eu comecei a fazer o meu jogo com uma tecnologia que se chamava XNA da Microsoft. E fui escrevendo o TCC normalmente e de repente a Microsoft falou assim, olha, vamos parar de dar suporte para essa tecnologia. Nossa. No meio do meu TCC. Eu falei assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Saí correndo, estudei a Unity e deu tempo, graças a Deus, de concluir. Que tá até hoje, né? A Unity... Com certeza, né? É uma baita de uma engine, né? Juntamente com outras, né? A Unreal, por exemplo. Mas sobre minha formação, concluí a análise e desenvolvimento de sistemas, né? Fiz um MBA em gestão de projetos pela Universidade de São Paulo, né? Depois, na sequência, o mestrado em ciência da informação pela Unesp. E hoje estou terminando o meu doutorado, tomara que eu termine, né, esse ano, né? Mas já estou em vias de fato aí para terminar. Se Deus e o orientador quiser, né, você termina. Mas o orientador já falou, não, vai ter um pós-doc aí, porque eu estou trabalhando com realidade virtual, né? Que legal. Tentando migrar um buscador, né, para um sistema de VR. Olha, você chegou tarde, cara. Eu publiquei um artigo com sobre realidade virtual há pouco tempo. E daí, se eu tivesse junto, tinha colocado seu nome lá. Exato. Mas assim, a ideia é que a gente possa não centrar exatamente na performance dessa plataforma, né? Mas a gente observar como que é o comportamento informacional do usuário numa plataforma VR. Entendi. Que de bacana. Busca, né? Então, ele já está falando que vai ter trabalho para pós-doc e eu já estou
Já tô aí olhando, né? Vamos vamos ver o que rola. Que legal. Mas isso tem tudo a ver com jogos também, né? Dá pra você ir trazendo, né? Eu nunca largo a mão, né? Às vezes a gente segura assim um pouquinho assim, mas é difícil. É uma área que eu sou apaixonado. E o que faz o profissional de jogos? Ele vai pegar um jogo do começo ao fim, vai lançar e vai ganhar dinheiro? Ou ele vai trabalhar para essas grandes? Porque tem tanto... O mercado de jogo é tão amplo, né? É igual o mercado de filme, por exemplo. Você não consegue fazer no quintal um filme e concorrer com um filme aí de Hollywood, né? Então, como que funciona a competição, o comportamento e a competição do profissional pequeno aqui e daquele que a Blizzard lança, que a Ubisoft lança? Olha, o que ocorre é que se você olhar toda essa área de jogos e verificar as possibilidades de atuação, você vai ficar até em dúvida do que você vai fazer. Porque se você for olhar, talvez a coisa mais complexa que você vai criar num computador é um jogo, tá? Por quê? Você vai ter que conjugar um roteiro, primeiramente. Verdade. Porque quando a gente senta na frente de um computador, na realidade o jogo que ele está fazendo é contar uma história. Diferentemente do cinema, que você tem uma atitude passiva, olhando apenas o filme e tendo aquela imersão e refletindo sobre... no jogo, todas as suas ações têm consequências, né? Mas, de qualquer forma, uma história... Mesmo se você olhar em jogos bem simples, eles têm uma história ali mais concisa, mas ainda assim é uma história. E você está trabalhando com produto de multimídia. E eu falo assim que é uma responsabilidade muito grande, porque é uma ferramenta de trabalho, você senta e trabalha. Numa ferramenta de diversão, você não é obrigado a se divertir se você não está gostando. Então a gente sabe de muitos cases aí de jogadores que falam: eu joguei aquilo ali, eu não aguentei jogar 5 minutos porque aquele jogo é muito ruim. Né? Então você tem que conjugar enredo, você tem que conjugar esse produto que é um produto lúdico, né? Você tem que conjugar som, você tem que conjugar música, você tem que conjugar gráfico, você tem que conjugar animação, você tem que conjugar programação, enfim, e tudo mais o que está vindo, né? A gente já está falando da realidade virtual, é uma outra forma de interagir estando imerso dentro do jogo, né? Então, se você olhar todo esse mapa, todo esse esquema, as possibilidades de atuação, elas variam desde você trabalhar com um roteiro, porque sim, pasmem, um roteirista é muito requisitado na indústria de jogos. Bons roteiros, com certeza, são transformados em grandes jogos. Né? Que legal. E até a parte de programação, né? Mas aí eu não tenho muita afinidade com essa parte de programação. Você pode trabalhar em animação, você pode trabalhar com 3D. Então, assim, é um leque enorme e depois tem as subclasses desse leque que você começa a olhar e falar assim, realmente dá para fazer muita coisa. Porém, se você quiser arriscar, e muitos arriscam em trabalhar sozinho, às vezes 2 pessoas, né, em projetos aí que a gente fala que são indie games, é válido, dá para você fazer isso daí também. Então, essa flexibilidade, ela é muito atrativa dentro dos jogos. Eu mesmo adoro esses jogos, assim, meio indies, assim, sabe? Exatamente. Desde aquele jogo mais bobinho, assim, que são 2, 3 botões, até um jogo indie mais bem elaborado e tal. certeza. Eu sou fã, cara, adoro esse tipo de jogo. Direto eu me pego ali por horas nesses jogos. Certeza. E a gente teve casos aí, né, no decorrer da história dos jogos, de jogos indie assim que explodiram, né? O que eu consigo lembrar dentro da lista enorme de jogos, né? Lembro claramente do Flappy Bird na época, Nossa, né? Verdade. E teve até um problema de direitos autorais, né, com a Nintendo, né, por o pessoal tá utilizando aquele fundo Eu do lembro Mario, acho né? que é o Limbo, se eu não me engano, que é um Limbo, joguinho que excelente pegou. jogo também, Castle Crasher, sabe? Se a gente for sentar aqui e começar a falar a lista, a gente tem que fazer um podcast com vários episódios, porque eu acho que vai ser injustiça deixar algum jogo de lado, né? Porque são jogos realmente muito bons. Verdade. E o cara que, assim, se formou agora, assim, ali, ele já consegue atuar mesmo na área, assim? Ele consegue já começar a fazer alguma coisa assim? Consegue. E eu sempre falo uma coisa para os meus alunos, né? Eu falo assim, gente, quem aqui gosta de jogo, dando as aulas presenciais? Todo mundo levanta a mão, lógico. Se você está numa sala de desenvolvimento de jogos, todo mundo adora jogo, né? Tudo gamer. Aí eu pergunto assim, e quem aqui não está satisfeito com esses jogos? Algumas pessoas... Muitas levantam a mão, algumas titubeam, mas eu acho que a partir do momento que você parte dessa insatisfação e pensa num projeto próprio,
é o momento que você está começando aí na área. Eu falei todo mundo, assim, por quê? Nem todo jogo ela vai se agradar, ela vai falar, tal jogo eu não gosto, então ela vai querer melhorar aquilo, né? Com certeza. Uma coisa que eu fico irritado, por exemplo, com um jogo, mudando um pouco o assunto, mas é esses de celular que tem tutorial, cara. Nossa, eu não aguento um tutorial, me mandou apertar 3 botões ali que já não tenho liberdade... Já começa a ficar irritado, já saio do jogo. Na realidade, quando as pessoas criam esse tipo de tutorial, talvez elas estejam mirando para um público específico, porém... Que não é a gente. Não é a gente. Existem tutoriais excelentes, né? Se você pegar aqui, por exemplo, coisas que te dão um nível de imersão, mesmo você não estando com óculos virtual, como Dead Space, por exemplo. Que você tem a barra de life localizado na coluna vertebral do personagem. Nossa, que legal. Ou Splinter Cell, no qual você é detectado conforme a cor da tela. Se a tela está preto e branco, quer dizer que você está nas sombras. Se ela começa a ficar colorida, quer dizer que alguém... Então, assim, essas coisas do tutorial que trazem já a imersão sem ficar falando, eu acho que são os tutoriais que o pessoal gosta mais. Sim. Porque quando você coloca uma explicação no meio... talvez você quebre um pouco a imersão. Quando você já vai começando a jogar e aí você vai aprendendo, né? Já no próprio jogo você vai pegando jeito, né? Lembrando para quem está começando que você não deve punir o jogador, a não ser se for um Souls-like, né? Logo no começo dos jogos, né? Você tem que sempre começar ali ensinando o beabá. Olha, isso aqui é arroz, isso aqui é feijão, experimenta um pouco, né? Porque senão o jogador, normalmente, ele tende a não voltar, né? Já vai fugir, já vai sair correndo já. Vai sair correndo, com certeza. E nessa parte da programação mesmo, é muito difícil o cara conseguir aprender tudo isso? É um ramo... A programação é um ramo difícil, né? É muito distante da realidade aprender tudo isso ou é possível para qualquer um? A programação, na realidade, ela exige um pouco de resiliência, é lógico, né? Porque você vai ter que trabalhar aí diversos contextos, simular diversos contextos. Mas se você for pegar linguagens, por exemplo, que a Unity utiliza, como, por exemplo, o C#, que é uma linguagem que está bem difundida, né, hoje, né? Ou qualquer outro jogo desenvolvido em Python, utilizando outras linguagens, basta você ter um cuidado ali, reservar um tempo para você estudar um pouco mais a linguagem e atuar, né? Lembrando que se você for gerenciar uma equipe, coisa que eu já tive uma experiência de fazer, é um pouco caótico você lidar com os caras da área de TI e os designers, né? Porque... línguas diferentes. São linguagens... Você está mexendo com a água e com o óleo ali, né? E talvez pensando em questões de projeto, na entrega de produto, você vai ter que trabalhar com o melhor dos dois mundos, equalizando as coisas. Então, ontem mesmo eu tive uma conversa que foi engraçado para nós dois, assim. Eu estava conversando com uma pessoa, ela é do marketing, né? Aí eu falei sobre internacionalização do ensino. Sim. Aí ele falou, mas a gente não tem polo nem no Brasil inteiro ainda. Não, peraí, calma, duas coisas diferentes, assim. Porque a visão, a lente é muito diferente, né? São mundos totalmente diferentes, assim. No próprio jogo mesmo, de repente o designer chega e fala assim, olha... E aí o cara, quando acabar a bala, ele vai poder jogar a arma no personagem, ele pega a outra do chão, e a hora que ele joga, machuca, e tem uma explosão também da arma. O cara da programação, ele vai olhar e falar assim... Calma, tá, dá mas pra fazer como tudo que isso? a gente vai programar tudo isso daí? E as coisas fervendo lá. Então você tem que chegar no melhor dos dois mundos, né? Interessante isso, interessante. Essa parte do roteiro também. Eu sou alguém que não consome o jogo pelo roteiro. Eu vou pela jogabilidade. E eu fico, historinha, contando historinha. Mas quando pego um jogo que o roteiro é bem apresentado pro jogador, não atrapalha a jogabilidade. Você tem que ficar parado, vendo a história, uma história que tá devagar, você não tem paciência para aquilo. Mas quando o jogo ele evolui com a história, um exemplo é Uncharted, por exemplo. Certo. Quando eu joguei Uncharted, eu fiquei maravilhado. Eu não conhecia. É um baita do jogo. E eu fiquei, a jogabilidade é ótima, as cenas são poucas e muito bem colocadas. Agora, por exemplo, sei lá... Final Fantasy. Quando eu era jovem, jogava Final Fantasy, eu tinha tempo. Aí era apresentado devagar, ficava assistindo. Hoje eu não suporto ver uma cena de Final Fantasy, não tenho paciência. Então é interessante o como inserir dentro do jogo essas coisas. Precisa do pessoal do marketing, né? Mas talvez se a gente for pensar também, o jogo ele é um reflexo daquilo que a gente vive no momento. Né? As pessoas hoje, se você for pensar em termos, você citou Final Fantasy, né? Quando o Final Fantasy ele é apresentado para você, e eu joguei muito Final Fantasy,
Né? Jogava no PlayStation isso daí. Do 1, né? A No gente é 1. velho. Nossos espectadores nem sabem o que é Final Fantasy, eu acho. Eu não vou falar a idade, né? Dá vergonha, né? Se você me perguntar qual que é meu primeiro console, eu vou ter vergonha de falar. Também. Porque não é o Atari, né? Não o meu foi o Atari. O meu é o telejogo Philco Ford. Caramba, cara. Exatamente, O meu era o Atari ainda foi assim, porque, sabe, alguém deixou um velho lá em casa mesmo. Sim. Eu tenho meu Atari até hoje lá com cartucho. Mas, Caramba. cara, tem um tempo aí corrido aí que legal. eu tive que acompanhar a indústria de jogo como jogador, consumidor mesmo, né? Mas se você for pensar o RPG, ele é como um livro, né? Porque Verdade. a narrativa é muito importante no RPG e até mesmo se você for ver a ação, os combates, quando é em turno, você tem que esperar, aí você olha lá no menu, o que eu vou fazer agora? Eu vou correr, a defesa, eu uso um buff e fica toda aquela coisa. E na realidade você está construindo toda essa história na sua cabeça. Sim. Né? Sim. Eu tenho memórias afetivas do Final Fantasy, né? Tomando decisões ali, Exato, né? Muito legal. Né? E decisões que às vezes vão levar para um final do jogo ou para outro. A gente sabe, tem RPGs aí com mais de um final, né? Sim. Então, assim... Acho que The Witcher, por exemplo, é um jogo que a história manda muito, as decisões mandam muito que vai ser o final. Exato. Né? E eu não sei se hoje, né, por conta da correria, da dinâmica da nossa vida, a gente está imerso nessa quantidade de informação, ter que lidar com essa quantidade enorme de informação. Esses jogos, eles são viáveis? Com certeza são, né? Mas eu não sei se talvez a forma de degustar eles é igual antigamente. É diferente, É igual ler um livro hoje, diferente. você pegar um livro enorme para ler. Hoje o mundo é mais rápido, né? Então tem que ser... Com certeza. Por exemplo, uma experiência que eu tive, assim, que me marcou muito, eu falei de The Witcher, acabei lembrando. Que ele faz você tomar a decisão, mas ele não deixa muito claro que lado que você tem que ir pra você ser o bonzinho e que lado tem que ser pra você ser o mal. Eu lembro de uma cena assim que era... Talvez quem jogou recente aí, talvez pode me corrigir se não é bem assim. Mas era uma árvore, se eu não me engano, e ela pedia sangue. Eu sou um druida, tô aprisionado aqui na árvore, e eu preciso de sangue. Você pode trazer um cavalo pra mim? Que aí eu... um cavalo, um bicho que ele queria lá, e aí eu vou conseguir sair aqui da árvore, né? Aí você traz tal, ele, não, beleza, obrigado, tal, agora eu consegui já melhorar, mas eu preciso que você traga mais outra coisa. E essa outra coisa é um pouquinho maior já. Aí você, putz, cara, será que ele não tá me enganando, não? Será que eu não tô indo pro lado mal Você aqui? tá me dando a mão, mas eu quero o braço todo. Né? Aí no final ele queria um humano. Ele queria um humano, eu falei, não, eu não quero mais, não vou mais trabalhar com esse cara, entendeu? Mas foi uma coisa que me marcou, assim, porque olha como ele foi levando, assim, devagar, o jogador foi sendo ludibriado ali pela cena. É genial, cara, genial essas coisas. O trabalho com a moralidade, né? E eu acho que você trabalhar essa questão da moral, depois que você desliga ali o console, você reflete sobre isso. Reflete, né? Porque até hoje eu tô refletindo. As pessoas tendem a falar, mas o jogo é muito violento, o jogo traz isso, muito cuidado com o jogo. Primeiro de tudo, né? Eu acho que é importante deixar claro até para os leigos que os jogos hoje, eles têm classificação etária. Tem, verdade. Então não adianta você chegar numa loja que vende jogos, numa loja virtual e ir pegando qualquer produto. Não dá pra você colocar uma criança pra jogar esse jogo que a gente tá. É isso que eu tô falando, por exemplo. Com certeza. Não é saudável. E você, como adulto, tendo contato com esse produto, talvez seja um tipo de reflexão que você teria num filme, por exemplo, pensando sobre moralidade. Com certeza. Né? Só que é um tipo de ação que é interativa, né? Não é uma ação passiva. Então isso é muito legal. E hoje o que você joga? A gente falou de RPG, falou de FPS, falou de... cara, eu sou um amante do Souls-like, né? Eu gosto de sofrer. Os melhores gamers, né? Já passei semanas apanhando de tudo e quanto é jeito, assim, de um boss... E falava assim, não, agora eu montei esse set, agora vai, hein? Você chega lá confiante e ele esfrega o chão com você, assim, né? E a gente, com o avanço do IA, a gente vai ter, assim, uma questão que é uma questão mais orgânica dentro dos jogos. A gente estava acompanhando esses tempos atrás, não é tão antigo, tá? Já está com alguns meses aí na mídia, mas a NVIDIA ela tem um projeto de aplicação de IA para um boss, que inclusive ela disponibilizou o vídeo, né? Que esse boss ele usa inteligência artificial. Né? Você vai me dizer, por que você vai utilizar inteligência artificial em jogos? Primeiro, por exemplo, vamos pensar você numa conversa com um NPC. Então, no diálogo eu consigo imaginar. Consegue. No diálogo, beleza. Okay. Mas eu imagino que a dificuldade de um boss...
com IA, se ele for dar o máximo que ele tem, você não ganha. Então, a ideia, segundo esse vídeo que foi apresentado aí, né? O boss, sim, era até um jogo de action RPG, né? Então, apresentava o boss e tinha uma equipe que ia enfrentar. Ele gravava todas as tentativas da equipe, né? Então, assim, a cada retorno, o sistema de ataque dele iria mudar totalmente. Não iria simplesmente ter uma alternância entre sistemas de ataque. Né? Pelo menos a nossa geração está acostumada com padrão, né? Assim, Isso, o boss tem um padrão, aí você aprende aquilo e vai lutar. Exato. Agora, ou mesmo muda, se alterar o padrão, existe uma sequência, né? Uma ordem lógica de padrões ali que você fala, ele fez isso daquela outra vez. Então você consegue minimamente memorizar, né? Então eu penso que sim, o nível de dificuldade vai ser maior, mas eu penso que também no menu vai ter o Very Easy lá, então tá tudo bem. Graças a né? Deus. Mas assim, pensando nesse conceito, eu acho fantástico, porque inclusive no vídeo também, além dele gravar os padrões de ataque da equipe, ele analisa a formação da equipe. Por exemplo, vamos supor que você tem 3 tankers ali, tem um healer, que é o cara que cura, e tem mais 2 suportes. No vídeo, ele mira justamente todos os ataques no healer. Nossa. Todos. Ele ignora. Que é o que o jogador faria, né? Ele ignora os tanques. Porque realmente essa lógica de o tanque vai lá, pega o boss. Aí o outro fica batendo livre lá. Que é fácil, né? Você coloca 3 muretas ali, fica alguém atrás curando. Agora a gente, como jogadores, não vai fazer isso. Não. Você vai primeiro nos caras que tá dando trabalho, depois você vai no tanque. Né? Então é legal ele mudarem essa dinâmica. Exato. Né? Agora, você imagina o meu caso, né? Se eu já gosto do Elden Ring, porque eu sofro... Eu tô sendo modesto um pouco, né? Mas, assim, imagina com uma IA dessas, né? Aplicada de forma regular em todos os jogos. Aí, louco, não tem como não. Aí vai ser uma diversão, né? Realmente vai ser algo desafiador. No diálogo, acho que eu já vi em alguns outros jogos assim que tem, né? Sim. Já tá existindo. Eu vi alguma coisa num simulador de relacionamento, no qual você chega num apartamento, né? E tá tendo uma festa. E tem um cara que está encostado na parede e, lógico, você vai chegar no primeiro cara ali porque você é um desconhecido. E através do diálogo você consegue obter informações de quem está ali naquela sala e os convidados conversando, tomando, tudo. E existem ações que acontecem por conta desse diálogo, mas elas são ações baseadas em inteligência artificial. Eu vou te apresentar primeiro aquele casal ali que está no canto. Ou não, vamos lá na sacada para conversar. Né? Então tem algumas coisas assim que acontecem por conta da IA mesmo. Que bacana, cara. Hoje é até difícil a gente saber o que é IA, o que é real, se é um jogador lá do outro lado, se é uma IA. Né? Esses jogos de partida, por exemplo. Sim. Tem que encontrar 60 jogadores lá, por exemplo. Às vezes ele não acredita, assim, você fala, será que tem 60 pessoas jogando mesmo? Será que uns aqui não são bots e tal? E aí, com IA ainda, o bot fala, o bot interage, ele muda o padrão. Existem gestos ali, padrões de jogos, né? Você pegar Fortnite, por exemplo, tem as dancinhas, tem isso, tem aquilo, né? Eu tenho um filho de 12 anos, ele é amarrado em Fortnite, né? É o que ele joga agora, né? E eu acompanho. Acho um baita de um jogo, assim. Tem gente que vai discordar, tá, gente? Desculpa. Mas a questão de, por exemplo, de você ter eventos de temporada. E eu lembro que eu vi um show do Metallica ali, sabe? Que legal. Dentro do jogo? Dentro do jogo, sabe? Que legal. Tem esses fechamentos, né? Aí teve um outro que eu acompanhei, que era do Snoop Dogg com o Eminem. Né? Não, eles são muito criativos. Eles são demais. Tem uma concorrente nossa aí de AD, então não vou falar qual que é. Mas tem uma fase deles dentro do Fortnite. Que aí você joga lá e ganha descontos na faculdade, uma coisa... Sim, dá pra... Ele tem um editor, é um editor até que bem interessante, tá? Aí você podia fazer o nosso lá agora. Vamos fazer, Vamos pegar o pessoal do EAD aí e dando trabalho aí. Com certeza vai ser muito prazeroso desenvolver isso daí. Legal. Viu? E academicamente, voltando um pouco de novo, eu sempre abro para os meus alunos colocar no grupo de pesquisa, né? A gente tem um grupo de pesquisa aqui sobre inovações, na área de engenharia e tal. E vira e mexe, aparece alguns assim. Você tem interesse em orientar esse pessoal? Como que é? Tenho sim. Você está muito ocupado aí com o doutorado? Não, dá para fazer a orientação. Aí, a gente galera, já tá depois que eu tô com a qualificação já agendada agora pro meio do ano, né? Eu acredito que o segundo semestre dá para pegar assim tranquilamente para orientar. Aí, eu acho que é importante, importante trazer essa questão do jogo, né?
para o meio acadêmico, desmistificando algumas coisas do jogo como brinquedo. Né? O jogo ele tem uma função muito importante no que se trata com relação à simulação, né? Com relação a ensino, numa forma, às vezes, séria, né? Num simulador, passando as coisas, né? Ou numa forma lúdica de você passar conhecimento, que é muito efetivo. Principalmente para agora, para a forma como a gente vive, né? Tendo 1, 2, 3 dispositivos ali ao mesmo tempo, né? Então ele consegue prender essa atenção e consegue passar a informação de uma forma muito efetiva, muito legal. Com certeza. Fábio, muito obrigado. Cara, por mim, a gente ficava aqui 1 hora conversando. Se for falar de título de jogo e fases, a gente ficaria bem mais que 1 hora, cara. A gente ficar conversando sobre gosto, que a gente joga, histórias, enfim. Então vocês vão perder, tá? Vai ficar só eu e ele falando disso agora aqui. Por que isso? Exato. Porque eu sei que o pessoal não prende atenção, cara. Eles são muito dispersos. Entendi. Então eu vou ter que finalizar aqui. E a gente traz outro episódio com você mais pra frente. Com certeza, a gente senta para conversar a respeito de títulos, o que está sendo feito hoje no mercado utilizando o jogo, né? Trazendo essa questão também do jogo como uma ferramenta poderosa, né? Que está sendo agregada a outras profissões até, né? Então, maravilha, cara, vai ser um prazer a gente conseguir trazer outro episódio desse. Tá ótimo, então. Tá bom. Pessoal, então, até mais. Até o próximo episódio. E como eu sempre prometo, cada vez um episódio mais legal que o outro, hein? Não percam!